Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu nome é José Eduardo Câmara e hoje eu gostaria de falar de um irmão meu espiritual que eu me dei conta que eu ainda não falei com vocês. São João Calabria. Esse grande mestre espiritual do século XX, esse grande apóstolo da caridade, uma alma totalmente abandonada à divina providência e um místico eclesial, um místico oferecido, sacrificado, uma verdadeira oblação foi a sua vida pela igreja. Sobretudo nos últimos anos, onde ele teve que ver tantas tribulações espirituais, tudo ele fez se unindo ao coração sacerdotal de Cristo. Por isso, o ápice da sua experiência mística como sacerdote era a Santa Missa, esta grande oblação. Ele foi verdadeiramente uma alma vítima. O que significa isso? Uma alma que ingressa, que vive desta mesma oblação de Cristo, pelas almas, pelos homens, sobretudo pela Igreja. São muito comoventes as cartas que ele escreveu ao Beato Cardeal Schuster, arcebispo de Milão, porque ele abre a sua alma para ele sobre os desejos de Cristo para a sua igreja. São João Calabria era um apaixonado pela santidade. Ele compreendia o desejo ardente que Deus tem pela nossa santidade. E é de uma passagem de uma carta dessa que eu gostaria de ler. Sendo que lhe falo com toda a confiança, quero também dizer-lhe que há muitos anos, com insistência sempre maior, sinto repercutir-se no fundo do meu coração o lamento de Jesus, a minha igreja. Olha, isto é a vida contemplativa. Aqui se vê que ele é uma alma contemplativa. Isto é, o Espírito Santo o conduziu a esta comunhão com a Santíssima Alma de Cristo. E ele entende, ele vê esse amor que Jesus tem pela sua igreja. É um lamento, é um clamor. Continua ele. Às vezes parece-me que não haja mais fé, e é mesmo realidade que há muita podridão. Estamos tão longe da santidade a qual devemos aspirar, e por isso parece-me que o coração de Jesus seja tão dolorido. Essa é a experiência mais dolorosa do contemplativo, do santo, porque o Espírito Santo vai o conduzindo cada vez mais à contemplação de Deus e diante da santidade de Deus e do que Ele espera de nós, porque Deus tem sede da nossa santidade, mas Ele vai compreendendo a nossa podridão. Ele vai compreendendo a limitação nossa, a limitação dos homens e o anseio de Cristo pela nossa santidade. Continua ele, e me pergunto, pode-se ficar sempre calado, deixar correr, ou antes se deveria falar, diria quase gritar, para que também os mais relutantes distraídos percebam, se sacudam e se corrijam? Olha uma alma apostólica. Diante do amor de Deus, a alma quer gritar, clamar. Evidentemente não é possível um arrependimento no povo cristão se não houver antes uma reforma nossa, sincera, leal, constante. Parece-me que seja o próprio Jesus a querer isso. Vê, ele entende a sede de santidade que Jesus tem dos filhos da igreja, dos sacerdotes, dos consagrados, dos batizados. É Jesus mesmo que anseia por isso. Os tempos, a hora atual, as turbulências acontecidas exigem isso. E ai se esta reforma não começa de nós, e o quanto antes. Quem sabe lá o quais novos flagelos poderíamos ir ao encontro? São João Calabria pôde ver a dor do século XX, 2 guerras mundiais, pobreza, miséria, ódio, rancor, tudo o que o século XX pôde experimentar. E aqui ele entende exatamente a consequência do pecado. Ele viu, ele tocou com o dedo, e ao mesmo tempo ele vê ao que nós fomos chamados. É Deus que quer ter misericórdia de nós, e é por isso que ele anseia pela santidade. Mas quem irá falar? Às vezes, eminência, especialmente depois da celebração da Santa Missa, sinto em mim como uma voz. Fala, faz ouvir a minha voz. A obra a qual pertences é minha, e eu amadureci para que cumpra desígnios especiais e também para isso. Será isto uma ilusão, eminência? Aqui a gente vê a grande união com Deus, uma verdadeira alma contemplativa. O ápice da vida de piedade de um sacerdote é a Santa Missa, também de nós batizados, é o ápice da nossa vida de oração. E em união com Cristo, ele compreende que este apelo é um apelo para ele e para a sua obra, para os pobres servos e as pobres servas da Divina Providência. É um clamor para a Igreja. Continua ele. Por outro lado, sei por experiência que uma palavra, apesar de pobre, quando for dita de coração e como que aurida do lado sagrado de Jesus crucificado, traz não poucos benefícios, produzindo frutos consoladores do bem, de bem.
Olha, aqui ele faz um testemunho do que é a verdadeira evangelização, o que é o apostolado. As palavras têm força se são auridas, se tem sua força tirada do lado sagrado de Jesus crucificado. Não está na eloquência, não está na beleza, não está nem sequer no talento de quem fala, mas se ela é aurida ou não, do lado aberto de Cristo crucificado. É preciso entrar pelo lado de Cristo. Ali está a nossa força. Continua ele. E também agora penso que se Jesus quiser esta palavra, não irá olhar para o instrumento. Aliás, quanto mais este for pobre e miserável, tanto mais poderá cooperar para a maior glória de Deus e para o bem das almas. Esta é um pouco a vocação, é o resumo do que ele compreende que é a sua vocação na igreja, a sua missão. E ela é mais atual hoje que nunca. Deus deseja uma resposta de santidade. Isto é que o mundo precisa. É isso que ele precisa. Eu vou ler um outro texto de São João Calabria que eu acho que me tocou profundamente e pode tocar você também. A extrema necessidade da hora atual é a santidade. A santidade, todo o resto é ilusão e o inimigo se ri dos nossos planos e dos nossos estratagemas separados da santidade. Meus irmãos, como isso é verdade? Nós fazemos planos, estratagemas, técnicas. O inimigo se ri disso. O que o mundo precisa é santidade, porque na santidade resplandece Deus mesmo. É obra do Espírito Santo. Continua São João Calabria. Se não chegarmos a nos santificar, todo o mundo e todas as coisas grandes desta terra valem menos de um punhado de moscas. Recai sobre nós uma grande obrigação. É preciso que nos santifiquemos e, santificando-nos a nós mesmos, santificaremos as almas que a divina providência fizer aproximarem-se de nós, nossa cidade, nossa pátria, o mundo inteiro. Então, muitas vezes as pessoas se questionam: olha como está a nossa pátria, o mundo, a nossa cidade, o nosso estado. Aqui está a solução. Deus nos dá todos os meios, Ele se dá a si mesmo. E Ele espera de nós esta resposta. E aqui está a grande resposta que Ele espera de nós: uma reação de santidade. Continua ele: como eu peço e suplico ao Espírito Santo que, por favor, empreste essas minhas pobres palavras tanta eficácia que produzam em vós todos, abundantes frutos de graça e de santidade. Peçamos ao Espírito Santo hoje, por intercessão de São João Calabria, que desperte em nós essa sede de união com Deus. Todo o apostolado, toda a evangelização tem seu cerne aí, neste amor divino. Deus lhe pague.